Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui pro YouTube. Vamos conversar sobre Guerra Civil? Gente, faz muito tempo que eu tô a fim de fazer essa resenha e hoje finalmente eu consegui sentar, me concentrar pra conseguir fazer essa resenha pra vocês. Como toda resenha aqui do meu canal, eu sempre introduzo, né, a conversa, o bate-papo com uma sinopse. E aí depois a gente conversa sobre alguns pontos do filme que eu achei interessantes de comentar. Então, não se esqueça de que esse vídeo vai ter alguns spoilers, então... Bom, é isso. Gente, esse filme, ele vai contar com 4 personagens principais representados pelos atores. Wagner Moura, nosso queridíssimo. Depois a Kirsten Dunst, não sei falar o nome dela direito. A Cailee Spaeny e o Stephen Henderson. Tô com uma colinha aqui pra conseguir lembrar o nome desses outros 2 últimos. Eles vão representar esses personagens aqui. É o Joe, a Lee, a Jessie e o Sammy. Então são esses 4 personagens principais que a gente vai conhecer na história. Eles são jornalistas, todos os 4, tá? Especificamente, eles são fotojornalistas, tá? Isso é muito importante para nossa história. O que vai acontecer? Está acontecendo uma guerra civil nos Estados Unidos e eles estão retratando esta guerra civil. No meio do caminho, eles vão conhecer a Jessie e eles também vão conversar com o Sammy. O Sammy, dá a entender na história que eles já conheciam o Sammy de outras reportagens, porque o Sammy é um homem mais velho, ele é um idoso, então ele já está há muito tempo também trabalhando como jornalista. E todos os 4 ali, eles têm um grande interesse em fotografar esta guerra civil, em registrar essa guerra civil em imagens. Então eles vão pegar um carro, vão sair de Nova York e vão para Washington, onde eles querem tentar conseguir uma entrevista com o presidente dos Estados Unidos. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que esse não é um filme de guerra, esse não é um filme de ação. Esse filme... O modo como eu li, o modo como eu pensei esse filme, e é aqui que eu quero compartilhar com vocês, é que esse é um filme sobre imagem e sobre viagem. Por quê? Primeiro, uma questão básica de roteiro, né? O filme, basicamente, vai se passar inteiramente na estrada. Então, como eu disse, quando eu tava falando sobre a sinopse, você vai ter esses 4 personagens, né? O Joe, a Lee, a Jessie e o Sammy. Eles vão entrar num carro e vão sair de Nova York para Washington dentro de um carrão, assim, um carrão bem grande. E basicamente o filme inteiro, eu diria que 70% do filme ele se passa em estradas ou em paradas desta viagem. Muita gente está dizendo, e isso são palavras inclusive do Wagner Moura, que esse é um filme sobre a polarização política. E eu acho que esse é um senso comum que se criou em torno desse filme, que na verdade não condiz com a realidade de fato. Como eu disse, esse é um filme sobre fotojornalismo e viagem, e principalmente sobre imagem. Qual é o poder de uma imagem? Por que a gente gosta, como ser humano, né, de criar imagens, de divulgar imagens, de registrar acontecimentos em imagens? O que de tão, não é especial, mas o que de tão profundo existem nas imagens que a gente precisa tanto delas para existir como sociedade? É uma coisa quase como filosófica, entende? Durante todo o filme, você vai ver que o filme ele é pausado para registrar um momento, como se você estivesse, como se o espectador estivesse nas lentes ou fosse o personagem que está ali registrando as imagens daqueles momentos terríveis que são a Guerra Civil dos Estados Unidos. Uma outra coisa importante, a Guerra Civil, ela é mais como um pano de fundo para a história, ela é como se fosse a base da história. Por quê? Esse é um filme clássico, digamos assim, né, de narrativa clássica. Então a gente precisa de algum plot, a gente precisa de alguma coisa que aconteça ali na história, algum conflito. Então a Guerra Civil é quase como se fosse uma desculpa, sabe? Mas pra mim, o tema mais profundo do filme, que tá ali nas entrelinhas, é de fato essa questão das imagens e o poder das imagens. Inclusive o poder do fotojornalismo, que é uma coisa mais recente na história. Porque criar imagens, o homem cria desde a antiguidade, mas o fotojornalismo, você precisou ali de um desenvolvimento da tecnologia na história da humanidade, né? Que só foi possível a partir do século XIX, com a invenção da fotografia, ali em meados dos anos 30, de 1830. Então, o fotojornalismo é algo recente e muito importante. Então você vai ter também, inclusive, discussões, principalmente da Lee, que é a personagem interpretada pela Kirsten, em relação ao porquê que ela faz o que ela faz. Sabe, por que eu tiro foto?
por que é importante fazer isso ou não? Será que é tão importante assim de fato? Tem inclusive uma cena em que ela tá conversando com um dos personagens e ela diz, bom, quando eu comecei a registrar guerras, né, porque a personagem dela é uma fotógrafa de guerra, eu pensei que as pessoas iriam fazer alguma coisa a respeito quando elas vissem as imagens que eu estava fotografando. Ela falou assim, simplesmente nada muda feijoada. Então você vê ali uma personagem completamente em crise pelo seu próprio trabalho. Ao mesmo tempo, a gente tem a Jessie, que vai contrapor a personagem dali, e esse é um dos aspectos interessantes do filme, porque a Jessie, ela é também uma fotojornalista, só que ela é iniciante, ela está no início da carreira, então ela tem aquele frescor, aquela vontade de aprender, de tirar foto, de estar em campo para registrar tudo o que está acontecendo. Então você vai ter sempre esse contraponto das pessoas mais velhas com as mais novas. Mesma coisa acontece um pouco com o Joe e com o Sammy, porque o Joe, ele é um homem, né, assim, lá dos seus 40 anos, acredito que o Wagner Moura tem uns 40, 50 anos, e o Sammy, ele já é um idoso, no fim da carreira, literalmente, do fim da vida também, já tá ali na terceira idade e tal. Então você vai ter sempre esse contraponto da experiência e da inocência, que tá sempre sendo ali um pouco alimentada de forma antagônica pelos personagens que estão ali em conflito, entre eles mesmos também, com as suas questões, conforme a história vai acontecendo. Esse é um filme também que não é para os que têm estômago fraco, porque é um filme que tem imagens fortíssimas, porque, enfim, é um filme sobre guerra civil, e diversos momentos a gente vai ver cenas muito, muito, muito pesadas, graficamente falando. Então, enfim, vocês já devem imaginar, não posso também falar aqui porque o YouTube baixa a divulgação da minha resenha, então, se você não é o tipo de pessoa que gosta de coisas gráficas, assim, muito explícitas, talvez esse não seja um filme pra você, mas ainda assim eu acho que vale a pena tentar, porque é um filme interessante, e o filme não é inteiramente assim, não é o filme inteiro que tem esse tipo de coisa, mas em alguns pontos do filme você vai encontrar cenas bem, bem, bem pesadas. Outra coisa importante de se mencionar é que esse filme ele vai trabalhar um pouco com relaxamento e tensão, quase como se fosse uma sanfona. O que eu quero dizer com isso? Ele vai criar um momento de tensão, às vezes de muita tensão, principalmente quando o filme vai se encaminhando pro final e pro seu desfecho. Esses momentos de tensão eles vão ficando mais graves, mais longos e mais intensos, e aí ele tem um momento de relaxamento, tá? Inclusive isso é visto e percebido até pela própria trilha sonora. Então você vai ter uma tensão, e aí tem um corte, e aí você já tem uma cena que já tá tudo bem. Aí vai se passar mais alguns minutos, você vai ter outro momento de conflito, outro momento de tensão. Você prende a respiração, meu Deus, o que vai acontecer? E depois você tem um momento de relaxamento de novo. Então ele não é um filme... Quando eu fui assistir eu pensei, putz, esse filme vai ser barra pesada do começo ao fim. E ele não é, ele tem momentos mais leves, eles têm momentos de risada, de descontração. Enfim, o próprio personagem do Wagner Moura é muito divertido, é um personagem gostoso. Eu acho que assim, ele é um pouco do alívio cômico, digamos assim. Ele não é engraçado, mas ele dá uma equilibrada ali nas tensões, porque ali é um personagem muito pesado. A Jess, ela também tá toda ali, o Sammy também tá todo ali. E o Joe, ele tem uma coisa assim mais brincalhona, mais fanfarrona. Eu acho que, pra mim, a cena mais tensa do filme, assim, que eu fiquei mais angustiada, não foi o final, porque o final já é aquele... O filme acaba no clímax, na verdade, tá? Pequeno spoiler. Então, assim, o final é bem, bem, bem tenso. É quando os 4 personagens já chegam em Washington e já tem as forças querendo invadir a Casa Branca. Mas pra mim, a cena mais tensa, que me deixou mais angustiada, é uma cena que eles estão na estrada e aí eles encontram alguns soldados, enfim, uns americanos vestidos com roupa de soldado. E aí começa a ter uma conversa, assim, muito tensa entre o Wagner Moura e um desses soldados. Aí o soldado solta a seguinte frase: ok, you are American. Ok, você é americano. Massa. But what type of American are you? Então, que tipo de americano é você? E isso demonstra a profunda cisão que existe dentro do próprio Estados Unidos nessa história de ficção. Então é aquela velha história de que existem umas pessoas que são mais americanas do que outras, dependendo dos seus posicionamentos políticos, da sua ação perante o mundo e do quanto ela defende ou não o seu próprio país. Eu gostei também particularmente muito da cena de abertura do filme. A cena de abertura do filme é o presidente dando um discurso, então primeiro ele tá meio que ensaiando o discurso. Então é engraçado ver toda essa questão da própria encenação da política, porque a política é uma grande encenação, tá, gente? A política nos modos como ela é hoje em dia, ela é uma grande encenação, independente de qual linha você siga, é uma grande encenação.
E aí o presidente tentando dar mais ênfase, é quase como um ator ensaiando o seu texto, tá, gente? Me lembrou muito, eu sou atriz, então me lembrou muito quando você pega assim um roteiro ou um texto de teatro, aí você tem que... a gente chama de colorir o texto, né, nas artes cênicas. Então, é você tentar ali dar sentido, dar ênfase, dar emoção para aquele texto. E aí o presidente tentando dar, né, falar com coração, sabe? E esse discurso do presidente é contraposto com imagens da Guerra Civil, então, um país em destruição completa. Então eu já achei, assim, bem, assim, uma grande cena de abertura. Eu gostei bastante daquela cena, particularmente. Uma das melhores cenas de filme, assim, de primeira cena que eu assisti nos últimos tempos. Gente, acredito que seja isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A sua inscrição é muito importante para fazer o canal crescer. E eu vou deixar aqui também o meu Pix, caso você queira ajudar de outra forma. E é isso, minhas redes sociais vocês podem encontrar aqui no meu canal também. E até a próxima. Até mais.